houver necessidade, mais 5. Meu bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar, na pessoa da senadora Ana Rita, todos os senhores parlamentares, senadores, deputados federais que aqui estiveram, o senador Humberto Costa, que foi um excelente ministro. Quero cumprimentar nesta mesa o representante do governo da Bahia, o secretário Jorge José, cumprimentar o doutor Heleno Rodrigues, que representa o Ministério da Saúde, a Maria do Socorro, presidente do Conselho Nacional de Saúde, cumprimentar também o senhor Geraldo Ferreira, da Federação Nacional dos Médicos, e cumprimentar o senhor Heleno Rodrigues, que representa aqui a Unicamp, a academia, nessa discussão. Senhores e senhoras, nesta audiência, eu gostaria de iniciar falando da impossibilidade do nosso presidente José Fortunati de estar participando deste importante debate. Quero, aqui em nome da Frente Nacional de Prefeitos, expor a nossa posição enquanto prefeitos e prefeitas brasileiras nesta discussão do Mais Médicos. Lembrando que, em 2012, o nosso ex-presidente João Coser, que foi prefeito de Vitória, lançou esta discussão na nossa frente em relação à grande problemática que os municípios brasileiros, isso estava sendo discutido por todos os prefeitos e prefeitas, em relação às nossas dificuldades na área de saúde para a contratação de médicos. Em abril deste ano, a Frente Nacional de Prefeitos, sob a presidência do prefeito Fortunati, lançou a campanha Cadê o Médico? Esta campanha recolheu assinaturas de milhares de pessoas no nosso país, por conta exatamente dessa deficiência e da desigualdade em relação à quantidade de médicos no nosso país, nos nossos municípios. É importante colocar que aqui nós ouvimos a opinião do representante do Ministério da Saúde, da presidente nacional do Conselho de Saúde, do representante do governo do Estado da Bahia, que representa os secretários estaduais de saúde, e agora a fala do município. Nós teremos a oportunidade de ouvir também a fala da categoria médica e daqueles que estão no meio universitário. Mas eu gostaria de retratar aos senhores o porquê que nós, prefeitos, defendemos esta temática. Eu posso dizer que a presidenta Dilma foi extremamente corajosa em ouvir prefeitos de mais de 5.000 municípios, com as suas diversas realidades, que, ao longo do exercício dos seus mandatos, têm uma grande responsabilidade, assim como todos que estão nesta mesa e neste plenário, em dar respostas à população. E, durante muito tempo, como bem colocou a representante do Conselho Nacional de Saúde, essa discussão ela vem sendo pauta de todas as conferências, de todas as temáticas, de todas as discussões que nós realizamos no âmbito dos nossos municípios. E eu posso afirmar, porque estou como prefeita de segundo mandato, que a realidade da saúde que eu peguei no meu município em 2009, hoje está muito diferente em termos de melhoria da condição de infraestrutura, até porque do governo Lula para cá, nós recebemos um grande estímulo em termos de melhoria da condição do atendimento à saúde. Isso é importante ser colocado nesta mesa, porque eu fui para um município que, no início de uma gestão, estava completamente sem nenhuma condição de contratualizações, sem condição financeira para fazer convênios, para responder às demandas da sociedade, uma vez que nós temos outros problemas que afligem o município, como o endividamento público, os precatórios, as dívidas que são contraídas ao longo de exercícios que antes não eram punidos nas suas irresponsabilidades. Então, o gestor de 2009 para cá, com a lei de responsabilidade, enfim, ele tem ampliado suas atribuições, tem sido muito mais cobrado,
tem que dar respostas aos anseios da população e tem que responder a estas determinações legais em relação ao comprometimento de folha de pagamento, aos comprometimentos de percentuais constitucionais com saúde, educação, sob pena de improbidade administrativa, sob pena de uma série de punições se não realizar adequadamente seu papel. E por que eu coloco isso? Porque a lógica que nós temos hoje, na maioria dos municípios, pela realidade que temos, é uma lógica hospitalar. Ao contrário das bases que o nosso sistema, o Sistema Único de Saúde, nos coloca que é o investimento na atenção básica. A atenção básica, ela precisa, de fato, receber este reforço. Se, por um lado, nós iniciamos o apoio em termos de infraestrutura, e, mais uma vez, colocando o exemplo do município do Guarujá, de 2009 para cá, com o PAC da Saúde, com a ampliação das oportunidades de programas do Ministério da Saúde, nós conseguimos mais unidades de saúde, mais unidades de pronto atendimento, e, como bem falou o secretário da Bahia, as nossas equipes, elas pouco se ampliam em termos de contratação médica. Você faz um concurso público e não aparecem pessoas interessadas em estar participando. Quando aparecem, depois de algum tempo, você perde os profissionais, porque há, sim, uma disputa na região, no estado que você está, da maior oferta de salário. E não dizer que a categoria A tem maior direito de ter um salário melhor do que a B. Se fosse assim, o educador, o professor, aquele que forma, deveria ser o melhor remunerado nessa história. Todos os profissionais têm o seu valor e necessitam de um plano de carreira e necessitam de uma condição para desempenhar as suas atividades. E foi exatamente diante dessas dificuldades que nós fomos tendo, ações de Ministério Público. Eu vou dar um exemplo. Nas minhas unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, nós sofremos ação civil para a contratação de 62 pediatras sob pena de uma série de punições. E eu digo aos senhores, colocamos concurso na rua, apareceu algum pediatra? Ninguém quer ir para a atenção básica. Ninguém quer ser pediatra. Ninguém quer ir para as especialidades, porque nas nossas cidades, e eu estou falando de Guarujá, um município costeiro, um município importante do estado de São Paulo, de mais de 300 mil habitantes, é ao lado da cidade de Santos, onde nós temos o maior porto da América Latina, uma cidade turística que não consegue atrair médicos. Então, o problema da falta de médicos não é somente um problema do Norte e Nordeste. Aí, nestas regiões, o problema está muito mais agravado. Imaginem, se uma região como a minha, que está perto de São Paulo, menos de 100 quilômetros, não consegue atrair para a nossa periferia médicos, porque ninguém quer trabalhar na periferia, no bairro, e não é por conta da falta de estrutura da unidade de saúde, porque com as várias oportunidades que conquistamos via governo federal, nas parcerias com o governo do estado, mas mais nos repasses federais, nós conseguimos melhorar a estrutura física de unidades, comprar equipamentos. São algumas ainda as unidades que precisam desses apoios. Mas as ampliações e reformas hoje, e muito mais fortemente, estão sendo disponibilizadas. Então, eu digo aos senhores, o programa Mais Médicos é um desejo das prefeituras, porque nós estamos ali no dia a dia recebendo a população. Ela não vai até o secretário de Estado da Saúde, ela não vem até o ministro da Saúde, ela vai a nós, aos vereadores, ao prefeito e ao Conselho de Saúde. É aí que a comunidade conversa, vai lá, reivindica, ou vai para o jornal, para a imprensa, dizer, olha, não tem médico no meu bairro, eu estou há tantos dias sem consulta médica, não consigo fazer meu acompanhamento, não consigo fazer meu tratamento, o que acaba acontecendo? Agrava o problema de saúde da população, que vai para as unidades
de urgência e emergência. Não é à toa que as nossas unidades de urgência e emergência, ao contrário da lógica da atenção básica, têm atendimentos de 800 a 1.000 consultas diárias. E por que isso acontece? Não é porque a minha territorialização não está sendo feita. Eu tenho, na maioria dos meus bairros, uma unidade de saúde, onde não tinha, estou construindo. Mas depois a gente não tem o profissional. E outro aspecto que nós barramos também, importante que os senhores saibam, não é verdade que os prefeitos, com o programa Mais Médicos, vão demitir os seus médicos, porque nos falta profissionais. O que nós temos é uma condição muito desigual para poder ter médicos atendendo nas nossas unidades. Nós temos também os extremos de profissionais que ganham também um pouco acima dos demais, como foi bem colocado aqui, e que fogem dos seus plantões, e que não fazem os seus horários na integralidade do que são contratados, e que não atendem a população como deveriam atender. Existem os maus profissionais, mas esses não podem contaminar os bons profissionais. E é por isso que nós acreditamos que há necessidade, sim, de que nós possamos fazer esse investimento e colocar o dedo nessa ferida que ninguém falava porque não estava pertinho daqueles que estão olhando a situação ou que não conhecem da gestão pública no dia a dia. Eu sei o que é ter 4 prontos-socorros com atendimento de 1.000 pessoas por dia num pronto-socorro e não ter médico. Quando assumi meu governo, eram 15 médicos para 4 prontos-socorros. Eu contratei, em 4 anos, 180 médicos. Hoje, desses 180, doutor, se eu tiver 150, porque a grande maioria já foi embora. E isto no município litorâneo, perto de São Paulo, perto dos centros de especialidades como Santos, Santa Casa, Guilherme Álvaro e outras, né? Próximo ao Hospital das Clínicas, porque é muito próximo para que a gente se desloque. Então, eu digo aos senhores, eu tenho visto a tentativa de polarizar essa discussão como uma discussão sob o ponto de vista eleitoral. Não é isto que está em jogo. O que está em jogo é a vida de milhares de pessoas que precisam da atenção, que precisam da assistência médica, que precisam ser olhadas como o centro dessa política que nós estamos defendendo, que é o Mais Médicos. E, por isso, eu entendo que a discussão nesta Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, foi extremamente também corajosa, porque a senhora trouxe para a discussão, saiu do campo só da Comissão da Saúde, mas para a Comissão de pensar esta política de levar o médico, os recursos, uma política nacional de preparação, de formação e de novo perfil do profissional para a área da saúde para esta mesa, para o Brasil e para a discussão com quem pensa e quem vota as leis. Porque eu tenho visto, enquanto prefeita, nos meus debates na rádio, na TV, que a população não está contra o programa. E ele não é passageiro, como estão falando. Ele tem uma linha de atuação que começa com o diagnóstico do que nós temos como potencial profissional no nosso país, que identificou que não é verdade que nós temos mais profissionais do que vagas, que nós temos mais vagas do que profissionais, que houve um grande boicote para que não se atendesse a uma necessidade nacional, uma necessidade humana, de direito, o acesso à saúde. Só a gente que passa no dia a dia com alguém tendo a necessidade, que está lá e não tem quem faça o diagnóstico, é que sabe do que eu estou falando. Então, eu estou dizendo aos senhores que eu vim com todo prazer representar a Frente Nacional, em que pese eu não defender na frente a área da saúde, defendo a área de finanças, porque cada um de nós foi designado para uma temática. Eu falei, estou em Brasília, quero fazer a defesa dos mais médicos, porque é uma questão justa. Em poucos anos, nós não teremos necessidade de ter que trazer médicos de fora. E um outro erro, desclassificar a formação de um profissional de fora. Eu formei jovens através daqueles cursos gratuitos para a população carente. Eu sou educadora, sou professora de química, né? Formo profissionais para o mercado químico. E eu posso dizer aos senhores,
Formei muitos jovens que se prepararam para concursos, para vestibulares, e que tiveram a oportunidade de fazer medicina em Cuba, porque não tinha o ProUni, não tinha a facilidade de acesso à universidade ou ensino superior. Eu mesma, para fazer ensino superior, tive que trabalhar em 2 empregos. Conseguir o FIES era a coisa mais difícil, nunca consegui. Então, eu digo aos senhores, desculpa até a minha emoção, eu digo aos senhores, desqualificar a formação de um jovem, eu tenho 2 jovens que vieram de Cuba, não conseguiram ainda passar no Revalida por estas características que os senhores acabaram de abordar, mas que estudam cotidianamente, estão trabalhando na minha prefeitura, apoiando a atenção básica na área administrativa, trabalhando na parte de faturamento, percorrendo as unidades, reforçando os programas, e eu tenho um orgulho deles enorme, porque tem compromisso com a atenção básica, tem compromisso com as pessoas mais simples, mais pobres. E é isso que falta na formação dos médicos do nosso país. Essa experiência de estar lá onde há maior necessidade e ter a capacidade de sentir a dor do outro, ter a capacidade de olhar no olho daquela pessoa simples que vem lá de um local, às vezes lameado, com um chinelinho, e poder tratar ele como se fosse a pessoa mais rica numa condição social que ele pudesse estar atendendo. Essa é a grande diferença de atuar na atenção básica, de atuar na área pública, porque quem se forma vai poder ir para a área privada, mas vai ter um olhar humano muito mais apurado, muito mais sensível, porque o direito à saúde tem que ser para todos, não tem classe social. O cuidado de um mais simples tem que ser o mesmo cuidado de um de maior poder aquisitivo. E eu digo isso porque é isto que eu vejo na minha realidade. Sei que temos problemas, a população ainda não está satisfeita com a saúde em todos os níveis. Não está uma maravilha. Temos as dificuldades. A dificuldade na compra de medicamentos, porque há cartéis de empresas que dificultam. Temos dificuldades, às vezes, de dar resposta numa reforma, numa construção, porque, às vezes, não há áreas, ou, às vezes, não temos nem quem faça os projetos, dependendo da quantidade dos recursos que a gente conquiste. Né? Às vezes, você não tem nada e vai para uma condição de acesso. Então, de repente, também, junto ao Ministério da Saúde, pensar em uma parte desses recursos para que os municípios possam contratar os projetos. Às vezes, nós não temos a quantidade de equipes suficientes para poder preparar num tempo mais rápido, de fazer e licitar dentro da nossa urgência. Então, eu digo aos senhores, são várias e múltiplas as realidades. E dizer que nós teremos que arcar com todas as despesas, não. O município vai ser parceiro, sim, porque nós precisamos do profissional. Guarujá vai receber 11 médicos. Nós entramos com um pedido de 17 médicos. Estamos recebendo 11. Na primeira leva foram 4, e vão ser 7 estrangeiros. Eu adoraria que fossem os 11 nacionais, né, brasileiros, mas as pessoas têm que se colocar, têm que se dispor, têm que ir ao encontro do outro. Né? E o que eu vejo é que, ao longo do tempo, vocês vão perceber que nós teremos condições de ter uma política muito forte naquilo que nós necessitamos, naquilo que é necessidade do sistema. Hoje, este programa vai possibilitar que o nosso país dê uma direcionalidade à formação, ao preenchimento das vagas que o mercado possui e dará uma condição da gente poder fazer um atendimento em saúde mais digno, com mais qualidade, que é isso que nós buscamos para a nossa população. Muito obrigada.